Muito bom dia, 19 de maio de 2020, está começando mais uma aula de Ciências dos Sextos Anos aqui com a professora Luciane. E hoje nós vamos entrar numa nova unidade temática de número 8, referente aos cuidados com o solo. Hoje nós vamos falar de algumas modificações referentes ao solo. Para falar então de modificações, nós vamos começar com os fatores que causam essas modificações nos solos. Elas podem ser causadas por dois tipos, são as naturais ou fatores climáticos, aí nós temos aí temperatura, causados pela radiação solar, a água das chuvas, os ventos, ar em movimento, ou mesmo aí por temperaturas muito baixas aí da água, formação dos gelos também, podem então modificar o solo. Ou ainda fatores antrópicos, são aqueles causados pelas ações humanas, seja, por exemplo, nessa figura, a construção então de casas aqui em locais proibidos, por exemplo, aí nas encostas dos morros, que poderiam levar então aos desabamentos. Então aqui nós vamos falar na aula de hoje das ações que podem então danificar o solo. Nós temos o fator causado, então, pode ser a erosão, os desmatamentos, as queimadas, a mineração, poluição do solo, pastagem de forma inadequada e ainda a monocultura. Neste caso, nós vamos dar ênfase, então, às principais ações que danificam o solo. Além da pastagem inadequada, nós vamos colocar uma quantidade excessiva de animais no solo, que o solo permite, degradando então este solo, e a monocultura então seria o plantio de uma cultura na sequência dessa mesma espécie. Então você planta, depois você vai colher e aí você em seguida planta a mesma cultura. Isso também pode danificar o solo e causar então erosão. Então nós vamos falar das principais ações que danificam o solo. Vamos começar então com o fator erosão. O que é erosão? Erosão é o agravamento de um intemperismo, ou seja, uma degradação acelerada do solo. Então, se nós tivermos a rocha, depois nós vamos ter a formação de um solo, é causado então por fatores que alteram o solo, intemperismo, e aqui nós vamos ter um agravamento do intemperismo, seja por fatores naturais, tá? Fatores climáticos ou ainda antrópicos do ser humano, e vem causar então a erosão, o desgaste excessivo dos solos, essa degradação. Então, a erosão também pode ser considerada a perda da camada superficial. Então, é como se fosse, nós chamamos de erosão laminar, onde essa camada superficial, que é a mais rica em nutrientes, então, ela vai sendo perdida, vai sendo levada geralmente por água ou por ventos. Mas se esse solo estiver com cobertura vegetal por cima, com plantas, a erosão então vai ser menor. Por quê? Porque a água das chuvas vão cair então na planta e essa planta vai amortecer o impacto da gota. Essa água não vai cair diretamente no solo com a força tão grande. Ela cai primeiro na planta e posteriormente ela vai estar infiltrando no solo. Isso é muito bom para estar evitando erosão. Mas existem solos onde não tem essa cobertura vegetal aqui, essa cobertura de plantas por cima. Então a água que cair, então, ela vai ser levada então morro abaixo, levando os nutrientes, deixando então esse solo empobrecido, tá? No caso aqui de ter as plantas, essa água vai infiltrar, vai ter essa camada, né, que vai amortecer, as plantas vão fazer então esse amortecimento desse impacto da gota da chuva. Posteriormente essa água vai estar então aqui, ó, infiltrando no solo ali para os lençóis freáticos. Mas quando ela leva essa camada superficial aqui de solo, quando esse solo está descoberto, para morro abaixo, ele vai levando também os nutrientes. Neste caso, nós temos um solo empobrecido, ou seja, foi levado então esses nutrientes da camada superficial aí pela erosão, no caso das chuvas, e a matéria orgânica, os nutrientes aqui por cima também vão indo. Possivelmente nenhuma planta vai conseguir sobreviver neste solo empobrecido. Desmatamento versus assoreamento. O desmatamento, o que seria o desmatamento? É a retirada dos vegetais do solo. No caso, o assoreamento é quando este solo está descoberto e aí vem a água das chuvas ou vento e vai estar levando estes sedimentos, esse solo, essa matéria orgânica que está aqui em cima do solo, e ela vai sendo levada para onde? Para o leito dos rios, aqui para os recursos hídricos. Então, isso é muito ruim, porque solo vai indo para cá, vai tampar a luminosidade aqui do sol para as espécies que fazem fotossíntese, então vai diminuir a quantidade de oxigênio aqui para os animais da água, então isso é muito ruim. E por que é tão feito o desmatamento
e acontece a sua consequência, que é os seus assoreamentos. Então, por que se faz tanto desmatamentos? Alguns objetivos para esses desmatamentos estarem em grandes números são abrir grandes áreas para pastagens para o gado, fazer o plantio de uma só espécie, também pode fazer esse desmatamento, retira-se a vegetação para fazer o plantio de algumas espécies, construção de estradas, de cidades ou ainda para fazer a exploração de madeira de forma ilegal. Então, tudo isso é feito, então, esses desmatamentos e podem sim levar a esse assoreamento, solo para o leito dos rios. Portanto, nós temos um item que pode evitar, então, esse assoreamento, que seria, então, essas matas que estão aqui, ó, nas extremidades aqui dos leitos dos rios, nós chamamos então de matas ciliares. Elas protegem aqui o leito dos rios, o curso dos rios, porque vai impedir com que esse solo chegue então para dentro da água dos recursos hídricos. Nós chamamos então essas matas ciliares de áreas de preservação permanente, ou seja, não podem ser desmatadas por lei, tá? Então isso é muito bom para evitar então tanto o assoreamento ou qualquer tipo de erosão. Elas protegem aí as margens dos rios. Queimadas versus desertificação. As queimadas, como nós podemos observar então nas fotos aí, podem tanto ser naturais quanto antrópicas do ser humano aí, tá? Podem estar fazendo. Isso nós temos tanto na zona rural quanto na zona urbana. Isso é muito ruim porque ela pode liberar aqui diversos gases poluentes, ocasionando também o efeito estufa, a morte de milhares aqui de espécies, tanto de plantas quanto de animais, que é o habitat natural deles, quanto de micro-organismos decompositores. Eles são benéficos, degradam então a matéria orgânica no solo, fungos e bactérias. Então, milhares de espécies de seres vivos vão morrer com as queimadas. E outro fator é a desertificação, que é o empobrecimento do solo. Então, quando este solo perde os seus nutrientes, nenhum ser vivo vai conseguir sobreviver aqui. Então, dificilmente micro-organismos, sejam plantas, vai conseguir então sobreviver nesse tipo de solo desertificado ou totalmente infértil. Então, para recuperar, gasta-se tempo e também o custo financeiro, o gasto que se gasta para recuperar esse solo também é enorme. Mineração ou extrativismo mineral, que é o seu sinônimo, o que seria isso? É uma prática que consiste, então, na retirada dos minerais do solo e diversas minerações aí das empresas, das mineradoras, contribuem aí de forma sustentável, então, financeiramente, para um determinado local, para uma cidade, para um estado e gera também milhares de empregos. Então, se ela for legalizada, tudo bem. O problema é se ela não for de forma legalizada, se for de forma ilegal, aí vai gerar diversos problemas e também erosão. Então, nós temos aqui os minerais mais extraídos aqui no Brasil, nós temos a bauxita e da bauxita nós vamos então confeccionar aqui, ó, embaixo nós temos o alumínio, nós temos mineração também, o mineral mais extraído aqui do Brasil, o ferro, nós temos o manganês e nós temos o ouro. Então, são aqui os 4 minerais mais extraídos aqui no nosso país. O problema é que se não for feito de forma legal, essa mineradora pode provocar diversos desmatamentos, pode estar perfurando o solo, provocando erosões, rompimento de barragens, porque as barragens são os rejeitos, aquela lama ali onde aquele solo que não vai ser mais usado, então eles vão formando então as barragens. O problema é que se não for feito de forma adequada, essa barragem ela pode se romper e contaminar aí diversos locais, inclusive água e solo aí das redondezas. Além disso, o mercúrio, que também é usado então nas mineradoras, se entrar então em contato com a água, também pode provocar intoxicação aí de diversas espécies de seres vivos. Nós temos aqui 2 grandes desastres que aconteceram então aqui no Brasil. Um dos últimos maiores aí, nós temos aí os desastres lá em Mariana, em Minas Gerais, em 2015, no Rio Doce, e também um desastre aí por rebentar, então, as barreiras, né? Essas barragens de rejeito de lama lá em Brumadinho, também em Minas Gerais, aqui nessa segunda foto aqui, em 2019, no Rio Paraopeba, contaminando aqui, então, diversas espécies aqui de seres vivos, tanto de solo, quanto da própria água mesmo, em diversos estados aí na sequência desses rios. E a poluição do solo. O que seria a poluição do solo? A poluição do solo é o descarte inadequado, ou seja, em local indevido de resíduos.
tá? Ou seja, você depositar algo que aquele local não é permitido. Isso vai gerar, então, um desequilíbrio tanto no meio ambiente quanto para os seres vivos ali daquele local, ou indiretamente pode estar gerando ali um prejuízo para todos ali na cadeia, vamos dizer assim, do meio ambiente, tá? Porque afetando um pode afetar vários na sua sequência. Nós temos então exemplos de poluição de solo, o descarte de resíduos, né, de lixo em local inapropriado e também a aplicação excessiva então de produtos químicos aí no solo, que pode então entrar em contato esses produtos químicos, esses agrotóxicos com a água, ou mesmo no solo em alimentos, e nós estarmos ingerindo também esses alimentos. Então, o principal fator vai estar então degradando esse solo com a quantidade de aplicação desses produtos inadequada. O aumento também de poluição tem devido a dois fatores: a urbanização excessiva, a construção então de casas, aqui aumento das áreas urbanas, e principalmente com o aumento de tecnologia, muitos produtos, ao invés de você mandar arrumar, você vai e descarta e compra um novo, tá? Então esse é um grande problema com o aumento da tecnologia, diversos produtos aí vão ser descartados, tá? Com uma maior quantidade desses produtos, causando então a poluição excessiva aí do solo. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.